Olá pessoal, bom dia. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que envolve o motivo da nossa existência. É verdade. O motivo da sua existência e o motivo da minha existência, ou seja, o que eu estou fazendo com o propósito da minha existência concernente ao reino de Deus. Baseado nisso, eu queria falar um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração em não se contaminar com as iguarias do rei. Eu queria deixar uma frase para você estar meditando durante o dia ou durante essa semana, que diz o seguinte: Deus muda o mundo inteiro por causa de uma pessoa que é fiel a Ele com toda a sua força. Nós vemos aqui que o livro de Daniel, ele tem assim um megatema. E esse megatema, ele fala sobre 4 coisas importantes em suma no livro de Daniel. Ou seja, está falando que Deus está no controle de todas as coisas, o propósito da vida, fala sobre perseverança e fidelidade a Deus. Nós observamos que no livro de Daniel você vai encontrar que foi um período onde a nação de Israel havia sido levado cativo pelos babilônicos. Era uma profecia através de vários profetas, dentre eles Jeremias, que eles seriam levados cativos por causa da desobediência, e o cativeiro seria uma forma disciplinar de Deus para a nação de Israel, que não atentou para a sua voz, não somente uma vez que Deus falou, pelo contrário, Deus falou muitas vezes ao seu povo, para que se voltasse a Ele. E devido à desobediência, à atitude contínua de desdenhar dos mensageiros de Deus, da palavra do Senhor, Deus então só tinha uma forma de trazer a atenção do seu povo a Ele, que seria o cativeiro, ou seja, uma forma disciplinar. E nós vemos que ocorreu isso, e nesse período aconteceu que quando foram levados cativos, a nação de Israel entrar em Jerusalém, saquear o templo, enfim, toda aquela situação que nós já conhecemos. Foi levado alguns jovens para que pudessem aprender sobre a língua dos medos e dos persas, jovens no qual não haviam defeitos em seus físicos, jovens belos e também inteligentes. E dentre eles foram levados Daniel e os seus amigos. E nós observamos os seus amigos, que se chamava Ananias, Misael e Azarias. Quando eles foram levados, é muito importante lembrar que hoje eu não quero falar os detalhes de cada acontecimento, quero falar no contexto histórico, o motivo da existência desses jovens no período deste exílio. Quando eles foram levados, eles serviram durante 4 reinados importantes da época. E nós observamos que eles ficaram na Babilônia, principalmente Daniel, por um período de 70 anos. Ou seja, eles foram levados aproximadamente com seus 17 anos e serviram aproximadamente 70 anos, quando no final da vida de Daniel ele já estava com seus 85 anos de idade. Tanto que você vê lá em Daniel capítulo 10, ou 12, que fala assim, bem no final, tu porém vai até o fim. E nós vemos aqui que quando eles foram levados, a primeira coisa que fizeram com eles foi mudar os nomes deles, porque eles não poderiam ter nomes que estavam ligados ao Deus de Israel, ou seja, ao Deus que ele servia, porque na Babilônia havia outros deuses, e os nomes desses jovens estavam ligados ao nome de Deus, o Deus de Israel. Então nós vemos aqui que Daniel, que significa o Senhor é meu juiz, mudaram o nome de Beltesazar, ou seja, Bel, protetor do rei, que era um deus. Ananias significa o Senhor é gracioso, mudaram o nome dele para Sadraque, que significa inspiração do sol.
O nome Misael significa que pertence a Deus, ou que pertence a Deus. Mudaram para Mesaque, aliás, servo do Deus Sheba. E Azarias, o Senhor é o meu ajudador, mudaram para Abidnego, que significa servo de Nepo. Ou seja, mudaram os seus nomes, que tinham uma finalidade de mudar a identidade e a personalidade deles. Os seus nomes foram mudados, mas não conseguiram mudar as suas lealdade a Deus. Isso é muito interessante. A Bíblia nos fala que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Muitas vezes, por nós vivemos neste mundo, há coisas que nós, às vezes, não que somos obrigados, mas temos que tolerar ou suportar algumas coisas devido à circunstância que está à nossa volta. E uma coisa precisamos aprender, que não importa a circunstância, e não importa onde você trabalha, onde você serve, em que meio você se encontra, que comunidade você mora, com tantas coisas que são desafiadoras e que ferem os princípios de Deus. O importante é que nada dessas coisas venha conseguir mudar a sua personalidade, venha mudar a sua identidade. Você pode até estar no meio dessas pessoas e parecer até, não que o seu comportamento, mas por você estar, pensarem que você é um deles. Ou seja, tem o mesmo comportamento, o mesmo agir, como muitas pessoas à sua volta têm que não servem a Deus. Mas é importante lembrar, pode parecer, mas o fato é que jamais conseguirão mudar a sua lealdade a Deus quando você decide, como Daniel, que ele propôs no seu coração em não se contaminar com as iguarias do rei. Muito bem, nós vemos aqui que no livro de Daniel você vai ver que eles passaram por 4 reinados. O reinado de Nabucodonosor você vê no capítulo 4, que é o rei da Babilônia, Belsazar também da Babilônia, no capítulo 5, depois houve uma mudança, o rei dos Medos e dos Persas, porque os babilônicos foram vencidos, aí vem Dário no capítulo 6, e Ciro no capítulo 10, que foi Ciro, aonde futuramente ele foi profetizado por Isaías há 200 anos atrás, que Deus usaria, ele falou assim, e tu, o meu ungido, Ciro, a quem tomo pela tua mão, e te diz, não temas. Você observa que Deus estava falando uma profecia através de Isaías há 200 anos atrás, de alguém que seria um rei que ordenaria a soltura do povo de Israel para serem repatriados. Foi justamente Ciro. E nós vemos aqui que nesse período eles serviam a Deus, estavam dentro de um reinado totalmente diferente, com costumes diferentes, com vários tipos de deuses, e além disso, eles estavam ali como escravos, muito embora com privilégios, porque eles tiveram que aprender a língua dos caldeus, dos medos e dos persas, eles tiveram que aprender sobre os costumes do palácio, eles tiveram crescendo no meio de um governo totalmente fora dos princípios de Deus, mas eles não se deixaram ser contaminados por essas coisas que estavam à sua volta. Eles estavam decididos. E uma coisa interessante, que esses 3 jovens, que eram justamente Ananias, Misael e Azarias, eles tinham conhecimento de todas as letras e sabedoria, mas Daniel, ele tinha tudo isso, mas havia uma coisa diferente. Ele havia tido de Deus o entendimento de visões e de sonhos. E era justamente isso que ressaltava Daniel nos reinados que passou desses governos, é o que se destacava. Porque, como por exemplo, Daniel foi chamado para ele discernir vários sonhos ou visões que aconteceu nesses reinados, e isso fez com que ele e os seus amigos fossem livres até de ser mortos. E preservou eles e fez com que os reis da época reverenciavam ao Deus de Daniel por causa da sua fidelidade, porque ele propôs no seu coração.
Foi uma decisão. Lembre-se de uma coisa: a decisão de servir a Deus, a decisão de fidelidade, não está ligado à inspiração de terceiros. Existem muitos servos do Senhor que falam: eu não tenho servido a Deus porque eu estou decepcionado com o pastor tal, decepcionado com a irmã tal, o fulano parou, o ciclano deixou de servir a Deus. É hora de você parar de ficar olhando para isso. A Bíblia fala assim: olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Está na hora de você parar e entender o que Deus quer para a sua vida, o motivo da sua existência, de conhecer a palavra do Senhor. Para conhecer o caráter de Deus, você não vai conseguir se não conhecer a Bíblia, porque a Bíblia fala do caráter de Deus. E com isso você vai aprender que você não depende de terceiros para ter inspiração, para servir a Deus. Esses dias eu postei no Face uma frase dizendo o seguinte, que a decisão de servir a Deus não depende de terceiros. Na época de Noé, lá em Gênesis capítulo 6, você vai ver que todo gênero humano já havia se corrompido. Mas a Bíblia nos fala que Noé agradava a Deus, porque Noé, ele não precisou de ninguém para se inspirar. A inspiração dele era o próprio Deus. Ele decidiu andar com Deus. E servir a Deus e obedecer a Deus não depende de terceiros, não depende da inspiração de um grande líder. Depende da sua decisão e da minha decisão. E nós observamos aqui que os seus nomes foram mudados, mas não mudaram a lealdade a Deus. Preste atenção, temos escolhas a fazer. Daniel resolveu agradar a Deus e Deus resolveu abençoar a Daniel. Deus resolveu estar presente na vida dele, porque Daniel decidiu e resolveu agradar a Deus. Você observa que no capítulo 5, Belsazar, ele teve a visão da mão misteriosa, e ali não tinha quem discernisse, nem os magos, os conhecedores, mas chamaram a Daniel, e ele discerniu: Menel, Menel, Tekel, Urfazim, foste pesado na balança, e foste achado em falta. Desde agora, o reino será cortado. Foi quando terminou justamente ali o império dos babilônicos. No capítulo 6 começa o império ali dos medos e dos persas. E nós vemos que Dário, o rei Dário, ele foi alguém que gostava muito de Daniel, mas por causa de um tipo de orgulho que tinha esse rei, e os amigos, entre aspas, de Daniel, aonde foi levantado alguns homens para ajudar na cúpula governamental, e Daniel, ele sobrepujava. Então houve ciúmes e inveja, e tentaram de alguma forma encontrar uma ocasião em Daniel, mas não encontraram, porque Daniel era fiel a Deus e orava 3 vezes ao dia. Então eles sugeriram ao rei que ninguém clamasse a nenhum Deus por um espaço de 30 dias e nenhum homem. E o rei Dário aceitou, conhecemos a história, mas Daniel, ele continuou a orar como de costume ele fazia. E ali ele foi encontrado orando, foi chamado, lançado na cova dos leões, mas a Bíblia nos fala que Deus fechou a boca dos leões, ele foi livre, e o rei Dário, então, ele mandou que aqueles homens que fizessem aquela lei lançassem na cova dos leões, e todos foram despedaçados. Então, mais uma vez, a fidelidade de Daniel, de servir a Deus, sobrepujou, foi destacado, porque ele decidiu honrar a Deus, e Deus decidiu honrar a ele também. Muito bem, Daniel já tinha aproximadamente 85 anos de idade nesta época. E nós observamos que quando isso aconteceu, eu quero ler aqui para nós finalizarmos a mensagem. Diz aqui a palavra do Senhor no versículo 25 do capítulo 6. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, gentes diferentes de línguas, que moravam em toda a terra: paz seja multiplicado. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo domínio, reino, homem, tremo e temo perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para sempre permanece, e o seu reino não pode destruir, e o seu domínio não tem fim. Ele livra, ele salva, opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro
o persa. Amados, lembrando, Daniel, ele avaliou as perdas entre orar a Deus e perder a sua vida, ou perder o seu relacionamento com Deus. E ele entendeu que a cova e os leões era somente um detalhe, porque tudo depende da maneira que você enxerga a situação. E como é que você está enxergando essa situação que você está vivendo? Você vai parar por causa disso? Você vai largar tudo por causa deste problema? Está na hora de você olhar as situações e as circunstâncias não como um problema, mas como um desafio para você adestrar as suas habilidades de superação. E é isso que nós precisamos fazer, entendendo que a nossa fidelidade levará a Deus nos honrar também. O seu relacionamento estava intacto com Deus. E para finalizar, Deus muda o mundo inteiro por causa de alguém que o ama com toda a sua força. Ele quer, Deus, ocupar o primeiro lugar na sua vida. Qual o motivo da sua existência? Qual é o propósito do teu nascimento e o que você está fazendo com isso? Pense, você nasceu para um propósito e esse propósito deve ser para glorificar o nome do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, fortalece o meu irmão e minha irmã que está ouvindo esta mensagem. Se ele está se deparando com um desafio que tem levado ele até mesmo a uma humilhação e tristeza, Senhor, mostra para ele que aqueles que te honram serão honrados. Senhor, que o Senhor venha mudar essa situação para mostrar que Tu és o Deus presente, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu oro certo que o Senhor fará e ensinará a todos nós a servirmos melhor ao Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Entre lá em nosso site, YouTube, PRJ Motivações, ou no Face, Juveraldo Jorge, PRJ Motivações. Tenha um bom dia, espero que essa mensagem tenha fortalecido o seu coração e as suas convicções em Deus. Deus abençoe a todos.